Glória a Deus. Hebreus capítulo 13, último capítulo dessa carta tão preciosa do Senhor para nós. Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber, acolheram anjos. Lembre-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, o que é que alguém pode me fazer? Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles. Imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levadas por doutrinas estranhas e diferentes, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Aleluia! Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. A carta aos Hebreus é concluída com conselhos muito práticos, depois de fundamentos teológicos profundos acerca da centralidade de Jesus, porque a nossa vida ela deve ser pautada na centralidade de Jesus, na glória dele, no louvor a ele, na dependência dele, em buscar sempre conhecer e fazer a vontade de Jesus. A nossa vida é para ele. Depois de todo o fundamento tão profundo que Hebreus traz, o capítulo 13 vem nos dar conselhos bem práticos, de alguém que está terminando uma carta, querendo discorrer mais sobre esses assuntos, mas ele tem o limite aqui para seu propósito. Ele diz: eu queria escrever mais, mas estou falando resumidamente. E ele conclui o capítulo 13, nós não sabemos, o escritor aos Hebreus, se foi Paulo, se foi Apolo. Na história da igreja há muitas possibilidades, mas ele conclui com conselhos muito práticos. E acima de tudo, o conselho mais chave do capítulo 13 está no versículo 1: seja constante o amor fraternal.
para uma igreja que precisava de ânimo, de renovação de força, renovação de alegria, renovação da sua perseverança. A palavra é muito clara: o amor entre vocês, o amor fraternal precisa ser constante. Esse é o nosso propósito, porque o nosso amor um para com os outros tende a esfriar. Nós temos que ser honestos, sinceros e assumir, porque às vezes nós vamos disfarçando o esfriamento do amor, com obras ou com argumentos, e nós vamos tentando disfarçar, não queremos ser honestos para dizer: o meu amor precisa ser renovado, fortalecido. Então o Espírito Santo está dizendo no versículo 1: seja constante o amor fraternal. E aí nós vamos vendo formas da gente praticar o amor, porque o amor de Deus, ele é prático. A Bíblia muitas vezes fala sobre isso: não amemos só de palavra, é na prática. E ele diz aí: não se esqueçam da hospitalidade, versículo 2. Acolham pessoas na sua casa, receba pessoas no seu lar. Tão bom você convidar pessoas para ir lá, para orar junto, para ter uma comunhão saudável, que edifica, que compartilha algo do reino de Deus. Venham discernir isso. A hospitalidade era uma prática muito comum no Oriente Médio, nos tempos bíblicos. Às vezes pessoas que estavam viajando e a gente acolher em casa. Como é bom quando vem um missionário ou vem um irmão de outra cidade que quer às vezes visitar a gente como igreja. Essa hospitalidade. E o incentivo aqui do Espírito Santo é muito forte. Olha o versículo 2: alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Que coisa especial, amados, que coisa maravilhosa. Sabe, você pode às vezes receber anjos, e aqui nós temos duas possibilidades para esses anjos, né? Primeiro, um anjo literal. Há tempo, na Bíblia, por exemplo, Abraão recebeu 2 seres que ele pensava até que eram homens, e eram anjos do Senhor que vieram ali. Existe essa possibilidade. Os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Eles podem realmente se revelar com aparência humana. Mas a outra possibilidade, a palavra anjo significa mensageiro. Sem saber, você pode acolher alguém em casa que é um mensageiro de Deus, alguém que vai abençoar você ao recebê-lo no seu lar. Quantas vezes eu já recebi pastores, missionários, irmãos, e que eles foram usados por Deus dentro da nossa casa para nos abençoar. Nós precisamos ter um coração aberto para acolher pessoas em nossa casa. Quem tem um coração aberto para o Senhor, vai ter um coração aberto para receber em casa, para fazer em sua casa, quem sabe um culto no lar, um momento de louvor, uma comunhão. Isso é uma forma de amor. Olhe comigo o versículo 3, como mais nós podemos demonstrar amor? Lembrando dos presos, como se estivessem em cadeia com eles, e dos que sofrem maltratos, como se fossem vocês mesmos maltratados. O texto aqui está falando sobre aqueles irmãos em Cristo, que estavam presos, que estavam sofrendo, porque eram do Senhor Jesus. Esse texto literalmente não está falando que a gente deve, de alguma forma, visitar todos os presos, todos os presídios e aqueles que estão em sistema carcerário. O Brasil é o 3º país com o maior número de presidiários, algo tão terrível. E nós devemos também fazer trabalho dentro desses lugares para pregar o Evangelho, para ministrar o Senhor, a ministrar da parte do Senhor, para pessoas serem curadas e salvas, evangelismo. Isso é maravilhoso. Quantas vezes nós temos feito, e devemos orar pelos que fazem isso, se a gente não vai lá, porque é um lugar que precisa mesmo de libertação, de transformação. Mas o texto aqui está falando do amor que nós temos que ter por irmãos nossos que estão sofrendo, porque às vezes a gente perde isso. Irmãos estão enfermos, irmãos estão sofrendo maus tratos, às vezes familiares, e nós temos mais compaixão uns dos outros, sermos mais sensíveis ao outro. Sabe por quê, amados? Geralmente a gente desanima e fica frustrado, porque a gente só preocupa com os nossos problemas, com a gente mesmo. O amor nos faz olhar outras pessoas, e olha, amados, isso é um princípio bíblico. Quando a gente começa a servir e abençoar outros, muitas vezes nós somos curados, nós somos edificados, nós somos abençoados. Então o amor que nos leve a preocupar os irmãos que estão sofrendo, às vezes irmãos da igreja perseguida, que estão em nações, que nós devemos estar aqui chorando, orando por ele, como muitas vezes a gente tem feito por todas as manhãs. Nós precisamos sofrer junto com eles, como se vocês fossem maltratados. São irmãos nossos, se nós somos do Senhor Jesus, são irmãos em Cristo. Nós devemos pensar em orar por eles, visitá-los, ir lá, semear ofertas para ajudar a igreja perseguida na Venezuela, a igreja que tem sido perseguida na Coreia do Norte, a igreja na Somália,
tão difícil até de detectar, mas que tem crentes do Senhor Jesus ali, a igreja perseguida em tantas nações. Nós precisamos ter compaixão dos que sofrem. Não pense só em você mesmo. Mas eu estou sofrendo muito. Mas a carta aos Hebreus nos diz para manter os olhos em Jesus, se fortalecer no Senhor e ter a capacidade de ter empatia, sentir no lugar do outro, chorar pelos que choram, sofrer também um pouco espiritualmente, no sentido de orar e se dispor a fazer alguma coisa. Versículo 3, é nesse contexto que lá em Mateus 24, Jesus fala: eu estive preso e você não me visitou, eu tive fome e você não me ajudou. E ele está falando sobre a gente ajudar uns aos outros. E aí no versículo 4, que coisa maravilhosa, o Espírito Santo diz: assim como o amor deve ser para receber irmãos em casa, o amor para ir ajudar os que estão sofrendo, o amor também deve se revelar no nosso cuidado e zelo pela família, pelo casamento. Olha que tema maravilhoso que o Espírito Santo nos lembra no versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Parece que ele de repente muda de tema, mas o que o Senhor está dizendo aqui é que a gente deve manter o amor constante, amando o que Deus ama, amando as pessoas que estão precisando ser acolhidas no lar, amando os que estão sofrendo, amando o casamento, amando a família, honrando. E aí honra, e olha, naquele tempo onde havia muito mais honra ao casamento do que nos tempos atuais, e o Senhor está lembrando a igreja, porque às vezes a nossa fé, como a igreja em Hebreus, está sendo minada na maneira que a gente desonra o casamento, desonra a família. A Bíblia fala tanto disso, amados, que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e está negando a fé. Você pode falar que tem fé, mas você demonstra sua fé e o seu amor zelando pelo casamento, honrando o casamento, abençoando, ajudando pessoas que estão pensando em separar, incentivando ao amor, ao perdão, porque a graça de Deus ela é abundante quando um casal decide buscar a presença de Deus. Digno de honra entre todos, honre o casamento, não brinque, não trate de qualquer maneira, bem como o leito conjugal sem mácula. E ele diz: Deus vai julgar os impuros e adúlteros. Por que será que o Espírito Santo falou isso para essa carta, através dessa carta, para essa igreja? Possivelmente, aqueles irmãos desanimados, enfraquecidos na fé, estavam deixando isso contaminar o casamento, contaminar a relação familiar e levá-los a pecar. E ele diz: Deus vai julgar os impuros e adúlteros, porque o adultério é o pecado deliberado contra a aliança. A impureza são coisas que Deus proíbe e que pessoas tentam trazer para dentro do casamento, de várias maneiras. Versículo 5 em diante, irmãos, mais uma palavra. Versículo 5 diz que a vida de vocês seja sem avareza, isenta de avareza. Contentem-se com o que vocês têm. O amor de Deus também, ele deve ser revelado através do meu contentamento. A Bíblia fala muito disso. Aqueles irmãos estavam enfraquecidos e desanimados. Às vezes, no meio das nossas batalhas espirituais, desânimo, a gente começa a se apegar às coisas materiais, achando que as coisas deste mundo vão suprir o nosso coração. Ficamos frustrados porque não temos os bens que outros têm, porque perdemos, ou porque às vezes a gente passa um ano de escassez, o desemprego, às vezes o nosso salário, a defasagem de salário. O texto está dizendo o seguinte: lembrem-se que vocês precisam estar contentes em Deus, mesmo que vocês estejam passando por momentos de escassez financeira. Esses irmãos que estavam perdendo bens, perdendo oportunidades por causa do evangelho, ele diz: a vida de vocês não deve ter avareza, contentamento com aquilo que a gente tem. Amado, isso é uma graça de Deus muito grande. Você pode ter pouco e estar contente no Senhor. Você pode ter muito e estar ainda com aquela sensação de insatisfação. Às vezes você tem muito, aí descobre que alguém tem mais do que você, aí você começa a ter no coração algum tipo de incômodo. Isso é muito próprio do ser humano, mas quem anda em Cristo, quem olha para Jesus, vai ter contentamento, porque a nossa alegria não está no que a gente tem, a nossa alegria está em Cristo, na nossa comunhão com Ele, e na certeza do que está aí no versículo de número 5, olha só: contente-se, porque Deus disse: de maneira nenhuma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Contente-se, porque o Senhor diz que Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. Na versão
que a gente usava antes da Bíblia atualizada, ele disse assim, porque Deus está dizendo, Deus está falando. A ideia aqui é que eles estavam escutando, de alguma forma profética, o Espírito Santo estava falando para eles, não se preocupe, porque eu não vou deixar vocês, eu não vou desamparar vocês. É uma palavra no presente, não significa só que Deus falou isso um dia, não, é para nós hoje. Deus está falando com você e comigo, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Você pode estar passando por um momento onde você tem menos, ou você tem quase nada, mas você tem o Senhor, e a certeza de que Ele cuida de você. Você deve estar contente, irmãos. Nós temos que ter contentamento. Como falta isso nas pessoas hoje? Elas têm, às vezes, tem mais, e as pessoas não sabem lidar com os momentos, onde a gente tem que diminuir, às vezes, o padrão nosso, financeiro. Então elas estão passando por mais escassez, às vezes coisas para consertar, vão vindo coisas assim, aí a gente tem uma perda maior, aí ficamos frustrados, desanimados. Isso afeta casamento, isso afeta vida espiritual. Por quê, irmãos? Porque a avareza entrou no nosso coração, as coisas materiais tomaram uma proporção desnecessária na nossa vida. E aí a palavra que vem no versículo 6 é assim, ó, assim afirmemos confiantemente. Irmãos, isso aqui nos é percebido como uma afirmação que a igreja do primeiro século fazia constantemente. Haviam cânticos que eles repetiam e afirmações. O Espírito Santo que está lembrando, afirme sempre o quê? O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Uma confissão de fé. Não é apenas uma confissão positiva, uma declaração para a gente ficar repetindo várias vezes, como se isso tivesse algum poder. É uma convicção espiritual. É uma palavra de fé, uma palavra bíblica. Nós devemos ter algumas palavras que alimentam a nossa fé e que edificam quem ouve. Você chega perto de alguém que só fala murmurando, isso afeta o ambiente. Agora você chega perto de alguém que pode estar passando pela própria dificuldade, mas ele fala, eu sei que o Senhor é o meu auxílio, eu sei que Ele está comigo, eu não temerei. Não temerei. Eu estou em enfermidades que eu estou passando, não temerei. Eu estou num momento que não é o melhor, mas eu não temerei, eu confio no Senhor. Eu estou passando por desgastes, dores na alma, mas eu não temerei, porque eu confio no Senhor, Ele é o meu auxílio. O que pode fazer o homem? Como nós precisamos disso hoje, irmãos, porque nós vivemos a época onde as pessoas, elas querem aparentar sempre que estão bem. Elas colocam as melhores fotos no Facebook, elas editam a sua história no Instagram e querendo passar para as pessoas imagens que são falsas. Mas nós precisamos saber passar pelos momentos difíceis, confiando no Senhor, com contentamento, com louvor nos lábios, para que as pessoas que se aproximem da gente, elas se surpreendam. Olha, nem parece que você está passando por tudo isso. Aí você, não, eu estou mesmo, só que eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, Ele se levantará. É confissão de fé da palavra. Agora, amado, para partirmos para as conclusões, capítulo 13, a partir do verso 7, parece que o tema muda, mas não muda não. O nosso amor, que tem que ser constante por Deus, também tem que ser um amor constante pelas autoridades espirituais, pelos pastores, pelos líderes que Deus nos dá. Quando a gente nasce de novo, se converte ao Senhor, Deus nos dá paz espirituais, assim como quando a gente nasce de maneira natural. E o texto está falando no versículo 7, lembrem-se dos seus líderes que pregaram a palavra, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Olhe para tenha referenciais, tenha os seus pastores como referenciais, para que você imite a fé deles. Você sabe das limitações deles, mas vocês devem tê-los como exemplo. Amado, quando o nosso coração é alinhado com Deus, Deus nos alinha com as autoridades espirituais. Deus nos alinha porque Deus trabalha em nossa vida através de relacionamento, de aliança. E sabe, isso não é um jugo pesado, não é o que hoje muitas pessoas acabam fazendo, um abuso de autoridade, mas é o amor do Senhor fluindo nos relacionamentos, tendo eles, porque quando a gente tem crise de fé, a nossa vida e relacionamento com as autoridades, sempre nossa vida vai ser afetada, porque a gente vê que as coisas não estão indo bem, nós não estamos sentindo animados, e a gente de alguma forma, às vezes está culpando até as autoridades espirituais. Por isso, o Espírito Santo, concluindo essa carta, ele lembra disso. Concluindo, o Espírito Santo diz, lembrem dos seus líderes, imitem a fé deles. Versículo 17, como eu tenho que me relacionar com os líderes? Obedeçam os seus líderes, sejam submissos a eles. Submissão é a humildade de reconhecer a liderança de outro. Submissão é humildade, sabe, irmãos?
congregar, quando a gente se reúne por causa do Senhor Jesus, para a glória dele, congregar é testemunhar aliança e cobertura espiritual. Por isso que nós precisamos investir nisso. Pessoas amargas e rebeldes, obstinadas, elas começam a conspirar contra a liderança, às vezes abertamente, às vezes no coração. E se a gente quer ficar firme, se a gente quer ficar fortalecido na fé, com saúde emocional e espiritual, saúde na nossa fé, nós precisamos respeitar, honrar, obedecer. Versículo 17, ser submisso. E aí no versículo 17, olha o que o Espírito Santo diz: eles zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Nós vamos prestar contas, por isso a gente às vezes tem que exortar, se preocupar, orar, chamar, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Pelo contrário, isso não trará proveito para nenhum de vocês. O que o texto está dizendo? Você e eu podemos dar tristeza aos nossos líderes, a desanimá-los, fazer com que a obra fique mais difícil, ou nós podemos fazê-los trabalhar, servir ao Senhor com alegria. Nossa atitude pode trazer alegria ou pode trazer tristeza e peso sobre os nossos líderes. Por isso nós devemos, amando o Senhor, amar os nossos líderes, honrá-los. Mas eu preciso obedecer os líderes em tudo? Não, amado. Honrar sempre, obedecer quando eles estão de acordo com a palavra de Deus. Mas a honra, ela é incondicional. A obediência é condicional, assim como os nossos pais. Os nossos pais nós honramos e obedecemos, mas se der uma direção que contraria a palavra de Deus, nós temos que obedecer à autoridade maior, que é do Senhor. Mas geralmente a obediência a líderes e aos pais, ela é nos assuntos que eles têm razão, que eles querem nos dar conselhos bons, que são nas direções que eles nos dão para o nosso próprio bem. E aí no versículo 8, há uma frase que a gente sempre fala, uma palavra de Deus tão tremenda. Talvez seja isso que o Espírito Santo quer imprimir no nosso coração nesse capítulo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje será para sempre. Aleluia. Essa palavra o Senhor está dizendo: amem uns aos outros, pratiquem a palavra, obedeçam, porque Jesus Cristo está presente, Ele é o mesmo, Ele está em nosso meio, Ele opera maravilhas hoje como no passado. Talvez esses irmãos estavam desanimados, porque eles sabiam dos grandes milagres que os apóstolos tinham experimentado, a igreja em Jerusalém, mas agora eles estavam num momento de dificuldade, de crise, e nesses momentos a gente fica com dúvida: será que o Senhor vai fazer novamente? Será que nós vamos conseguir sair dessa situação que nós estamos agora? Amado, Jesus é o mesmo, Ele não muda. Eu e você mudamos, o nosso amor às vezes se abala, a nossa fé às vezes ela tem oscilações, mas Jesus continua sendo o mesmo. Ele é poderoso para levantar você novamente, para te dar, para renovar a tua fé num nível maior do que você já teve, de operar grandes milagres, ou então Ele é poderoso para te sustentar no meio dos momentos difíceis, que às vezes não vão mudar de maneira rápida, mas a presença dEle é segura, a presença dEle é constante, a presença dEle é real, Ele é o mesmo. E é nessa graça, nessa revelação, que o autor vai concluindo a carta aos Hebreus, falando que nós hoje ministramos no altar, não naquele lá do templo em Jerusalém, onde os homens ministram. Nós hoje ministramos no altar do Calvário, nós ministramos diretamente a Deus, através do sangue de Jesus. Ele morreu por nós fora da cidade, os irmãos sabem que Ele morreu ali fora, do centro de Jerusalém, e nós devemos também sair para as ruas, sair para praticar o Evangelho, levando às vezes a vergonha, como Jesus foi, levando, suportando a desonra. Versículo 13, o versículo 13 diz isso, e aí no versículo 15, diz: por meio de Jesus oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor. Quero concluir a partir dessa revelação aqui. O que o texto está mostrando? Que antes os sacrifícios eram de animais, lá naquele templo que as pessoas viam. Hoje nós oferecemos a Deus sacrifícios, sim, mas sacrifícios espirituais, que é uma vida diária de renúncia, de dedicação ao Senhor, de louvor ao Senhor. E no altar invisível, mas real, no altar diante do trono de Deus, hoje nós ministramos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, e deve ser constante.
versículo número 15. Ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, lábios que confessam o seu nome. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você pode estar na luta, na provação e na perseguição que for, não deixe de louvar ao Senhor, não deixe, às vezes é sacrifício de louvor, porque às vezes nós estamos cansados, ou passando por batalhas, mas nós vamos louvá-lo, nós não vamos deixar de adorá-lo, nós vamos exaltá-lo, não vamos deixar de ajudar uns aos outros. Versículo 16, não se esqueçam de praticar o bem, mútua cooperação. A gente sempre começa ajudando uns que estão mais perto, e vamos ajudando à medida da necessidade, porque Deus se agrada quando a gente ajuda o mais pobre, ajuda o abandonado, ajuda o órfão, ajuda a viúva, com amor, com os nossos bens. E aí, como que o Espírito Santo indica a conclusão da carta? Versículo 18, orem por nós. Esse escritor e os líderes que estavam por trás dessa carta pedem oração. Nós precisamos entender isso, nós precisamos orar pelos nossos líderes, precisamos interceder por eles, porque a bênção que se renova sobre eles reflete na gente, reflete na igreja. Ele fala, orem por nós, pois estamos certos que temos a consciência limpa. Mesmo com a consciência limpa, precisamos de oração. Mesmo tendo a certeza que estamos fazendo a obra de Deus, precisamos de oração. Querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto, mas precisamos de oração. Porque a oração traz o poder de Deus, a graça de Deus, que nenhum homem tem, que o talento não tem, que a experiência de vida não traz. A oração nos faz depender todos os dias da direção do Espírito Santo. Ele diz, peço com insistência, versículo 19, que vocês façam isso, para que eu seja restituído. A ideia é que ele estava preso, limitado, e ele diz que ele também queria ir com Timóteo. Versículo 23, saibam que o irmão Timóteo, posto em liberdade, se vier, eu irei com vocês. Por isso alguns pensam que possa ser Paulo. Saúdem todos os líderes, bem como os santos da Itália. Que a graça esteja com todos vocês. Versículo 25, sempre as cartas têm essa ênfase, que a graça esteja com vocês. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus nos dá força para suportar os espinhos. A graça de Deus é melhor do que a vida. Confie na graça, adore o Senhor e seja firme, amado, constante, não retroceda na sua fé. Centralize a sua vida em Jesus, olhando para Ele. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Pai, obrigado, a Tua palavra é viva e poderosa. Nós oramos para que nós sejamos fortalecidos diariamente pela Tua verdade, pela Tua palavra, como alimento que ela é. Fortaleça-nos nessa manhã para os Teus propósitos. Nos dê, Senhor, discernimento para praticar o Teu amor no dia a dia, praticar o Teu amor com os que sofrem, praticar o Teu amor amando a nossa família, honrando a família, amando, Deus, aqueles que estão sofrendo. Ajuda-nos, Pai, a amar os nossos líderes, orar por eles. Ajuda-nos a imitar Jesus em tudo que nós fizermos, olhando para Jesus, nós não retrocederemos. Ajuda-nos, Pai, pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.